Conjugare, Centro Português de Apoio à Pesquisa Científica e à Cultura. Acreditamos que as ciências e as artes mudam o mundo. O conhecimento transforma, e isso nos motiva. Sétimo ciclo ibero-americano de diálogos contemporâneos, com o tema História, Cultura e Interdisciplinaridade. Olá, eu sou Tatiane, uma mulher branca, com os cabelos castanhos escuros, na altura das orelhas, né? Eu estou vestindo hoje um casaco verde, uma blusa branca e os óculos de grau. Eu estou aqui para conversar um pouquinho hoje com vocês sobre um trabalho que eu venho desenvolvendo com uma colega, né, a Cirlei, que logo se apresentará para vocês, que nós desenvolvemos ao longo dos anos uma aproximação entre história e pedagogia, né, no ensino superior, mas trabalhando com educação básica. O título do nosso trabalho é História e Pedagogia no Universo Escolar, a interdisciplinaridade necessária ao ensino do século XXI. Cirlei. Olá, eu sou Cirlei Leite Sucal, docente da Unimes. Sou uma mulher alta, morena, estou usando óculos, cabelos acima do ombro, estou vestindo uma blusa branca. O objetivo, né, essa socialização, esse nosso trabalho, ele apresenta e discute práticas desenvolvidas por mim e pela colega Tatiane e outros docentes sobre o ensino superior e a educação básica, visando essa proximidade. Estudantes universitários e da educação básica, né, perpassando, pensando na questão do ensino interdisciplinar que pode ocorrer entre diferentes cursos, no nosso caso, entre pedagogia e história, visando sempre uma aprendizagem significativa. Segundo Gatti, há um conflito entre os cursos de formação docente e o trabalho realizado na educação básica. Há um distanciamento, né, com vistas à formação das novas gerações. Isto é, um distanciamento entre as instituições de ensino superior e instituição da educação básica. E, nesse sentido, ocorreu uma discussão: o que nós, enquanto docentes, podemos fazer para ao menos dirimir este distanciamento. Aí pensamos em alguma atividade simples, mas que corroborou muito para o aprendizado e para essa proximidade acadêmica e das questões de ensino dos dois lados envolvidos, tanto do ensino superior quanto da educação básica. Bom, então, pensando nessa aproximação, esse grupo, né, que se reunia semanalmente de trabalho, estudo, nós conversamos, chegamos à conclusão de que o estudo do MEI seria muito interessante, né? Quando a gente pensa no ensino de história, o que acaba acontecendo? A lembrança que muitos professores de educação básica têm da história é aquela história factual, cansativa, né? De questionário, de decorar textos, decorar questionários para provas e tudo mais. Bom, hoje nós sabemos que a gente está muito longe disso, né? Hoje a discussão já caminhou muito e a gente está falando muito mais de uma história do cotidiano, de uma história local, de fazer outras discussões. Para isso, o que que nós pensamos? Em trabalhar a questão do estudo do meio. Bom, nós estamos localizados aqui na Baixada Santista, né? Litoral do estado de São Paulo. E a Baixada Santista é uma das regiões mais antigas do país, quando a gente pensa na questão da colonização, né, da chegada dos europeus, bem como quando a gente pensa a questão indígena também. Então, é uma região muito interessante de ser trabalhada e nós propusemos algumas saídas de campo, né, alguns estudos no meio. Eu trouxe aqui um exemplo para a gente trabalhar, né, que nós desenvolvemos, mas existiram outros, tá? Aqui é só um exemplo para vocês terem uma ideia do que foi feito. Para pensar o estudo do meio, né, tanto para a história quanto para a pedagogia, nós utilizamos a professora Ceci Bittencourt, né, em que ela trabalha num clássico dela, né, de Fundamentos do Ensino de História, a questão do quanto é importante o estudante ir até os locais e conhecer, né, a sua cidade, a sua localidade e se relacionar com essa cidade. Bom, o que que acabou acontecendo, né? Nós propusemos, para o grupo algumas possibilidades de saídas de campo
E entre as diversas possibilidades, uma das escolhidas foi a questão de visita ao Centro Histórico de Santos, né? Santos é uma das 9 cidades que compõem a região da Baixada Santista. Ela meio que é o polo, né, dessa baixada. O que que acaba acontecendo? É, muitas vezes as crianças na escola, né, ou os estudantes sem formação de licenciatura, né, professores, passam em frente aos monumentos, aos patrimônios, mas não conhecem, né? Então, nós fizemos uma atividade que percorria. Essa figura que vocês estão vendo, né? Então, a gente vinha desde a região aqui do Santuário do Valongo, né? Essa região aqui é uma das regiões mais antigas da cidade em termos de colonização. Nessa região fica também o porto da cidade, né? É uma das partes mais antigas do porto. E aí a gente tem, além do Santuário do Valongo, o Museu do Pelé, né? A Rua do Comércio, que possui uma série de edificações que fazem referência ao período imperial, depois ao século XX, né? Como a Casa da Frontaria Azulejada, por exemplo, tá? E a visita foi feita, né, caminhando. Nesse processo, a gente passa então pela Rua do Comércio e depois pela Rua 15 de Novembro, que dá destino ao Museu do Café, né? Então, a gente faz um percurso que percebe-se mais ou menos a cidade do século XVI para o XVII até o século XX, né? Então, esse percurso ele é muito interessante para você observar o tipo de calçamento, o tipo de construção, né? As transformações sociais que foram ocorrendo na cidade. Então, o porto ele dialogava muito proximamente com a cidade, né? Tanto que, por exemplo, quando a gente olha essas casas da Rua do Comércio, você tem, né, as portas imensas para a entrada de carroças dos dois lados, né? Então, é uma região muito rica para se entender a história da cidade e o quanto essa cidade foi dinâmica, né? Hoje o centro de Santos, ele não é mais movimentado como já foi, como aconteceu com boa parte dos centros, né, históricos Brasil afora, sobretudo pós-pandemia. Então, a gente tem aqui uma região muito interessante que parece curta, né? São mais ou menos 500 metros, mas que com a visitação a gente leva mais ou menos 4 horas, tá? De 4 a 5 horas, se nós entrarmos no Museu do Café, que é um museu grande, né? Que tem uma discussão muito interessante sobre a questão do café, o período áureo do café, a economia do café, então é bem interessante. Então, esse percurso foi o que nós fizemos, né? Fizemos, como eu falei, caminhando, né? E parando, aos pouquinhos, a gente vinha então, em grupo, parando e conversando, tá? Bom, como é que a gente pensou essa atividade? E todas as outras que nós fizemos, né, de estudo do meio. Bom, ela sempre foi dividida em 3 etapas distintas. Um primeiro momento, a discussão, o estudo e a montagem da proposta pelo grupo. Então, todas as pessoas que compunham o grupo conversavam, discutiam, pensavam junto e estudavam para que depois a proposta pudesse ser efetivada. No segundo momento, a gente realizou as atividades, né? Então, foi para a rua, fez o estudo do meio. Quando nós retornávamos, né, a gente fazia o quê? A autoavaliação e a avaliação da atividade. Então, como foi a nossa relação com a cidade, a nossa relação com a atividade, né? E o resultado dessa atividade. Então, foi muito interessante a observação, né? O retorno dos envolvidos. Então, muito aquela questão. Nossa, eu passava na frente todo dia, eu nunca havia entrado, né? Eu não entendia o que que era esse espaço, eu não entendia porque era assim ou porque era de outra maneira. Então foi muito interessante porque houve uma aproximação, né? Houve a questão da identidade, que era uma das questões que nós queríamos levantar e de interesse por essa história local, né? Essa história tão importante e que muitas vezes fica num segundo plano, como se a história daquela cidade, daquela região, fosse menos importante do que uma história nacional que aparece em livros didáticos, por exemplo. Então, o resultado, né, da prática foi muito curioso e ele foi replicado depois, né? Porque esses alunos, futuramente professores ou mesmo os docentes da educação básica, né, puderam replicar essa atividade ou criar outras, né? Mas aí já tendo uma base de uma discussão bem interessante para ser feita, né? Silei.
Isso. Convém ressaltar, né, que para as estudantes, por exemplo, de pedagogia, como a professora Tatiane colocou, eles passavam por lá e não sabiam, né? Cresceram aqui, nasceram, mas nunca tiveram esse olhar. E a possibilidade ampliou o repertório no sentido de utilizar isso para a gestão de sala de aula, né? Para elaborar atividades para os estudantes, assim, desde a educação infantil até o quinto ano do ensino fundamental. Algo que até então eles só conseguiam fazer com as atividades em livros didáticos, né? Não considerando essa possibilidade. Foi, assim, extremamente rico, uma atividade simples, porém, assim, que ampliou, né, o repertório de todos os participantes, todos os envolvidos. Então, para fechar, né? O nosso tempo também já está terminando. Então, aqui estão as nossas referências, algumas delas, né, que nós utilizamos. Então, o diálogo com a BNCC, né, esse documento que acaba sendo usado no cotidiano das escolas, o trabalho de Paulo Freire sempre, né, tão importante para a gente. E, claro, autores como Nova, Tardif, Gatti, né, Gil, que nós usamos bastante aqui no decorrer das atividades. Nós agradecemos muito, né? Se tiverem dúvidas, quiserem dividir questões conosco, nós estamos à disposição. Muito obrigada. Realização Conjugare, Centro Português de Apoio à Pesquisa Científica e à Cultura. NUPAN, Núcleo de Património, Arquitetura e Memória Fluminense. Programa de Pós-Graduação em Património, Cultura e Sociedade da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Apoio Editora Cravo e Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Inscreva-se no canal, comente, curta e compartilhe. Obrigado por assistir.